Eu estou muito animado. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que nós temos muito que aprender quando a gente quer falar sobre as nossas finanças pessoais. É um personagem que nos ensina muito. Hoje nós vamos falar sobre José. José, isso mesmo, um dos filhos de Jacó, filhos de Israel, um dos filhos, um dos 12 filhos, né? Que gerou ali as 12 tribos ali. Então, hoje nós vamos falar sobre José. Muito importante essa disciplina e nós entendemos, conhecemos cada um desses personagens da Bíblia que tem tanto para nos ensinar. E sem dúvida, José, quando a gente quer falar da situação financeira, dessa situação, José é um dos grandes personagens que traz muita lição na sua história. Hoje nós vamos falar principalmente sobre perseverança e perdão, algo muito forte para que nós possamos de fato cumprir o nosso papel, o papel que nós temos por aqui e entender o poder de Deus, o que Deus é capaz de fazer para que nós possamos de fato viver aquilo que Ele tem na nossa vida. José é um exemplo de resiliência em meio à adversidade e de graça para perdoar e prosperar. Deus transforma até mesmo o mal que nos acontece em algo extraordinário para o nosso bem. Importante que a gente entenda isso. Vou dar uma resumida para você na história de José. José é um dos filhos de Jacó, né? Que Deus muda lá a identidade dele, falamos disso ontem, naquele momento ali, onde ele vive aquela experiência e ele se transforma em Israel. E Jacó tem 12 filhos que vai dar origem às 12 tribos de Israel, vai dar origem ao povo de Israel, a nação sagrada, a nação que o Senhor escolheu. E aí José é um deles, e José é muito querido, provavelmente aquela coisa, porque eu costumo dizer, os pais normalmente amam os filhos, os pais que têm mais filhos, talvez possam concordar comigo aqui. Mas às vezes os filhos têm aquela coisa, não, porque tu ama mais ele, nós quanto filhos, quantas vezes a gente alimenta esse tipo de sentimento, não, porque meu pai gostava mais da minha mãe, não, minha mãe gostava mais, meu pai gostava mais do mais velho, minha mãe gostava mais do mais novo, fulano. A verdade é que nós, quanto pais, e pais de vários filhos, acho que nós podemos concordar que nós amamos todos iguais. Nós amamos todos iguais. Nós, pais e mães, morreríamos pelos nossos filhos. Então, não é uma questão de amar mais um ou amar mais outro. Nós amamos todos iguais e todos nós, pais, morreríamos por todos os nossos filhos, por cada um deles, se fosse a questão. Mas a verdade é que nós temos, tem um ou outro que parece que a gente tem ali combina mais, sabe? A gente gosta mais das mesmas coisas, dá uma liga. Então, assim, por exemplo, você gosta de um assunto e tem um dos seus filhos que também gosta. Então, dá uma liga, você acaba conversando mais com ele. Não é porque você ama mais, é porque deu mais liga, né? Então, assim, você fala, ó, eu vou em tal lugar. Tem sempre aquele que quer ir junto e tem o outro que fala, ah, não, eu não quero ir. Então, tem uma questão onde tem um filho que fica mais parecido no gosto, inclusive, com a gente. Então, tem mais assunto, dá mais liga ali. E provavelmente José era esse filho para Jacó, Israel, né? Depois da experiência que viveu com Jesus e com Deus. E isso gerava nos irmãos um ciúme muito grande. Então, os outros irmãos de José, os outros filhos de Jacó, de Israel, tinham muito ciúme de José. E José passa por uma situação onde os irmãos olhavam para ele torto, não gostavam, porque falavam, pô, parece que meu pai ama mais ele, e isso despertava um ciúme nos demais irmãos. Então, há uma oportunidade onde os irmãos estão trabalhando e José vai levar comida, vai ver os irmãos, vai a pedido do pai lá, e os irmãos, os demais irmãos, tomam a decisão de matar José, de se livrar de José. E no final, depois de muita conversa, de muito debate de como seria a decisão, jogam num poço e tal, tem uma série de coisas que acontecem, e aí está passando um povo
e eles vendem José para esse povo como escravo. E José é vendido para esse povo. José, inclusive, tem um momento onde, quando as coisas ainda estão bem, que ele tem um sonho. E nesse sonho ele conta para o pai, e conta ali para os irmãos, vêm ele contar, de que Deus ia levantar ele, que num determinado momento os irmãos iam se curvar a ele e tal. E isso mexe ainda mais com os irmãos, desperta ainda mais o ciúme. Na live que nós falamos sobre a relação de Caim e Abel, a gente falou sobre isso, como esse ciúme, como isso, se a gente não cuidar, não tratar, isso gera em nós um sentimento muito ruim, muito venenoso, que além de fazer mal para nós, pode fazer mal para outras pessoas. E os irmãos de José são tomados por isso, e ele é vendido como escravo. E aí os irmãos de José, quando voltam, dizem para Jacó, para Israel, que o irmão morreu. E aí o pai sofre, aquele filho querido, né? Aquele filho querido, mas ele, uma hora ali, ele se conforma, morreu. E fazer o quê? E os anos se passam, muita coisa acontece. O que acontece? José é vendido como escravo. E depois ele é vendido como escravo para Potifar, que era um cara importante no Egito. Mas como ele carregava uma bênção, nós falamos sobre isso também, sobre Abraão, ele carregava uma promessa, mesmo como escravo na casa de Potifar, ele vai chamando atenção, ele vai ali, Potifar vai ficando de olho nele, ele leva jeito para algumas coisas, e em pouco tempo ele vira o braço direito de Potifar. Um homem que provavelmente era um homem que se cuidava, um homem bonito, que se cuidava, inteligente, um cara ali com um certo poder que Potifar entrega para ele, ele acaba chamando a atenção da esposa de Potifar, que quer manter relação com ele, quer que José tenha uma relação com ele, e ela insiste algumas vezes, e José, fiel, diz não, e diz não e não vou e tal. Até que a esposa dele diz, olha, ele tentou me agarrar, e ela mente para Potifar, ela diz que ele é que tentou pegar ela lá, e aí ele é preso, ele é jogado numa prisão. Então assim, o cara tinha uma promessa, ele tinha um sonho, vai vendo a história, os irmãos têm ciúme dele, tratam ele mal, vendem ele é vendido como escravo, aí ele vai parar na casa de Potifar, mas como ele carrega uma promessa e ele não muda quem ele é, ele não fica reclamando, murmurando, chorando, não, em cada lugar que ele está, e a Bíblia fala sobre isso, quando ele é escravo, ele vai ser o melhor escravo que ele pode ser, isso hoje, então eu vou ser o melhor escravo que eu posso ser, e ele vai tendo destaque. Daqui a pouco ele está como responsável pelos negócios de Potifar, a mulher de Potifar se encanta por ele, quer tê-lo ali, né? E numa questão de infidelidade com Potifar, e ele, que honra a sua liderança, ele diz, não vou fazer isso com o meu chefe, e ele é injustiçado, ela mente sobre ele. Então assim, os irmãos já venderam ele como escravo, agora a chefe dele, a esposa do chefe dele mente, diz que ele está seduzindo ela, ele está tentando manter relação com ela, é o contrário, ela é que queria, ele é jogado numa cadeia. Nessa cadeia, de novo, ele carrega uma promessa, então não importa onde ele esteja, o ambiente não transforma ele. Na cadeia, de novo, ele não fica lá chorando, ele não fica lá se lamuriando, e ele não fica falando, Deus, tem uma coisa errada, o senhor falou que tinha uma promessa, o senhor falou que eu ia ter isso, aquilo. Não, se é preso, então ele vai ser o melhor preso que tem, já ele assume responsabilidades na cadeia, e ele se transforma numa referência na cadeia. Gente, vocês estão entendendo? Coloca o nosso amém aqui, comenta, por favor, que é muito importante que vocês participem aqui. Então, ele está na cadeia, mas ele está na cadeia, está de boa e está assim, sendo o melhor preso, já ele ganha referência, ele vira uma liderança dentro da cadeia, e tem um momento onde tem algumas pessoas que foram presas lá pelo
o faraó, e lá tem lá um padeiro, tem um copeiro, e os caras têm um sonho e chamam José, porque como ele tinha uma alegação, como ele tinha muito a presença de Deus. Então imagina que assim, quando a gente está orando, quando a gente está jejuando, quando a gente está meditando na palavra, a gente consegue entender das várias vozes que a gente ouve, a gente consegue discernir qual é a voz de Deus. E José tinha isso muito presente, ele carregava, ele não se revoltava com Deus, porque a vida dele estava do jeito que estava. Muito pelo contrário, ele se mantinha firme, crente na promessa. O cara foi vendido pelos irmãos, o cara virou escravo, depois o cara foi injustiçado pela mulher do chefe de Potifar, que disse, esse cara tentou me seduzir, aí ele vai para a cadeia, aí ele está na cadeia, mas isso não transforma quem ele é e a forma como ele vive. Lá ele é uma liderança. E quando esses caras têm um sonho, chamam José e falam, cara, tu consegue entender o que esse sonho quer dizer? E aí José vai lá e diz, é o seguinte, você, tu vai ser morto nos próximos dias. Agora você copeiro, você padeiro vai ser morto, você copeiro, você vai ser liberto. Em poucos dias você vai estar fora daqui. E o dia que você estiver fora daqui, não se esqueça de mim. Por favor, lembra de mim, lembra do teu amigão aqui. Eu estou preso aqui injustamente, como tu vai ser livre por Faraó e vai estar assim, vai estar próximo do homem lá? Você lembra de mim. E aí, legal. E o cara, legal. E acontece exatamente o que José disse. Na verdade, ele, como eu disse, com a presença de Deus na vida dele, com a proximidade, sem murmurar, sem reclamar, vivendo as fases, porque nós vivemos de fases. Ontem na entrevista lá na TV Século XXI eu estava dizendo isso. Existem fases que nós não estamos podendo comer muito fora, existe fase que eu estou querendo comprar uma coisa, mas eu não estou podendo, existe fases que eu queria tirar férias para um lugar, mas eu não estou podendo, então eu não fico reclamando, eu não fico murmurando, eu vou viver cada fase, porque cada fase vai me preparar para a promessa que eu tenho para viver. Se você está entendendo, coloca o amém aqui, comenta aqui. Então eu vivo cada fase, entendeu? E tá tudo bem, e com o meu melhor, eu entrego o meu melhor. E é isso que José faz, ele tá lá na cadeia entregando o melhor dele e tal. Acontece exatamente o que ele falou, o copeiro é liberto, mas não lembra, não fala de José. Eu não vou nem dizer que ele não lembra, porque nós vamos perceber que 2 anos depois ele lembra. Então não é que ele tenha esquecido, mas ele não comenta, ele não fala aquilo que José pediu. Quando você estiver lá, lembra de mim. Quantos de nós diz, você está lá em tal lugar, quando tiver uma vaga lá na empresa, lembra de mim. Quando tiver tal coisa, lembra de mim. E quantos de nós, na verdade, já passou por isso? Eu me lembro um filme que me marcou muito, eu não me lembro o nome do filme, mas a pessoa vai visitar um parente, e aí ele descobre que no lado tem alguém doente que não recebe visita, e aí ele vai lá e visita essa pessoa que nunca recebe visita. E aí esse cara que ele visita diz para ele assim, ora por mim. Aí ele, não, vou orar sim. E aí, dias depois, ele vai de novo visitar a pessoa que ele conhece, legal, e ele fala, e o outro, já recebeu visita? Não, então eu vou lá visitar ele. Aí ele vai lá visitar o outro, e aí o outro diz para ele, que legal, você voltou, sim. Como é que você está? Tô bem. Deixa eu te dizer, a última vez que você esteve aqui, você me perguntou o que eu queria, e eu disse para você que eu queria que você orasse por mim. Você orou? E aí o outro se dá conta, assim, quem está visitando, não orei. Quantos de nós, numa posição de pedir para alguém, lembre de mim, o outro não lembra, e quantos de nós, quando alguém pede, por exemplo, oração para nós, que é algo de graça, é algo que você não precisa e nós não oramos, E eu quero dizer que isso mexeu muito comigo, tanto que hoje, quando alguém me pede para orar por ela, eu oro na hora. Porque eu falo, só deixar para depois eu acabo esquecendo. Isso já aconteceu comigo. Então José pede... Como é que é o nome, amor? Mais que Vencedores é o nome desse filme que tem esse trecho. A Ana é minha consciência, meu computadorzinho que anda do meu lado aqui, lembrando de tudo. Amor, quer participar com a gente? Se quiser, puxa a cadeira. Tá bom. Então vamos lá. Então o que acontece? É importante que a gente faça isso. Então José pede para o copeiro não lembra. Gente, presta atenção. Às vezes a gente lê a Bíblia, uma linha
e a linha de baixo tem um outro acontecimento. Mas o tempo que levou o acontecimento da linha de baixo para a linha de cima, às vezes foi 2 anos, às vezes foram 5 anos. E eu estou dizendo que isso é importante porque a gente pode ter a impressão que tudo aconteceu muito rápido, mas não foi assim. Não foi assim. Só entre José decifrar o sonho até ele ser liberto foram 2 anos. 2 anos. Só que você tem a impressão que a coisa aconteceu no dia seguinte, mas não foi. E eu estou dizendo isso porque isso é algo importante para a nossa vida. Olha o tema de hoje: perseverança e perdão. Nós precisamos perseverar. O povo passou 40 anos no deserto. Existem processos que são mais longos, mas eles têm a função de nos preparar, e nós precisamos entender isso. Bom, o copeiro é liberto, o padeiro morre, e aí o copeiro está lá, um dia um rei, o faraó tem lá um sonho e fica desesperado para que esse sonho possa ser, alguém possa decifrar qual é a mensagem por trás desse sonho. E aí sim o copeiro lembra, fala, quando eu fiquei preso, tinha lá um cara, que o cara decifrou o sonho lá e aconteceu exatamente o que ele disse. E aí Faraó, então chama esse cara. Deixa eu te dizer uma coisa, olha como Deus age, pensa comigo. Se o copeiro tivesse se lembrado, tivesse citado a José, quando ele voltou, na primeira semana que ele voltou, por exemplo, para o palácio, o que provavelmente teria acontecido? Mesmo que o copeiro tivesse com muita moral e Faraó tivesse dito, o cara é gente boa mesmo, o cara foi legal contigo, tá bom, então liberta ele lá e traz ele também. Quem José teria se transformado? José provavelmente teria se transformado no auxiliar do copeiro, ok? Ou seja, se as coisas acontecessem do jeito que José pediu, do jeito que José queria, no momento que José queria, ele provavelmente teria se transformado no auxiliar do copeiro. Era tudo que ele teria se transformado. Ia ficar por ali. Só que as coisas não aconteceram da forma que José queria e no tempo que José queria. As coisas aconteceram no tempo de Deus. E 2 anos depois só, de fato, o copeiro cita José e ele é trazido. Quando ele é trazido para decifrar um sonho, e aí era um sonho muito doido, mas carregava uma mensagem das vacas magras, vacas gordas, e José decifra para Faraó e fala, o que esse sonho quer dizer é o seguinte, de novo, um homem com intimidade com Deus, intimidade ali com o Senhor, para entender o que estava acontecendo, aquele momento, aquela sabedoria para decifrar aquilo. E ele diz, o que está dizendo é o seguinte, nós vamos passar aqui 7 anos de muita prosperidade, de muita abundância, e vamos passar um período de 7 anos de muita dificuldade, muito complicado. E nós precisamos ter muita sabedoria para lidar com esses 2 tempos, senão nós vamos sofrer muito. E aí o faraó fala para ele, meu Deus, que fantástico e tal, e você tem como tocar esse negócio, você tem como fazer nós vivermos esse tempo da melhor forma? Não, consigo. E aí José não é o ajudante, o auxiliar do copeiro. José passa a ser o segundo homem na hierarquia do Egito, que era naquela época a maior potência do mundo ali. E aí o cara sai da cadeia para ser o segundo na hierarquia, o governador do Egito. E ele começa a dar as regras ali na gestão daquilo tudo. Só que isso só foi possível porque os irmãos fizeram o que fizeram com ele, venderam ele como escravo, ele foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele foi injustiçado, ele foi para a cadeia, em momento nenhum ele ficou murmurando, ele ficou reclamando, ele está na cadeia ele ajuda 2 caras, decifra, um cara vai bem, o cara não cita ele, que ele pede para citar, 2 anos depois, Faraó chama ele para decifrar um sonho e decifra. Então presta atenção, ele foi se capacitando nesse tempo todo. Nessa questão de gestão, primeiro ele fez a gestão de Potifar, ou seja,
ele foi se capacitando, ele nunca reclamou, ele sempre foi uma liderança, ele sempre fez o melhor que ele podia, independente de onde estava. Ele foi perseverante, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, ele lembra do sonho dele que as coisas iam acontecer. Então lá em Gênesis 50:20 diz assim: vós bem intestastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Isso está em Gênesis 50:20, você pode buscar lá para dar uma olhada nisso. Então vamos lá. José, ele tem um momento onde o pai e os irmãos dele viviam, está enfrentando uma grande seca. Então José enfrenta a parte de abundância, de prosperidade, e o que ele faz? Ele faz o que nós devemos fazer com as nossas finanças. Ele não consome tudo que tem. Ele cria um equilíbrio entre viver o hoje e guardar para amanhã. E é isso que eu tenho colocado, está no nosso livro, Faça as Pazes com o Dinheiro, está em todo momento, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre finanças. Na parte boa da vida, na fase boa da vida, ele não consumiu tudo, ele não permitiu que o povo egípcio, que o Egito consumisse tudo, era a época das vacas gordas. Então o que ele fez? Vamos ter prudência, nós vamos viver com isso, nós vamos viver como se não tivesse isso tudo, e parte disso aqui nós vamos guardar, nós vamos armazenar. Para quê? Porque a gente sabe que a vida é feita de ciclos, nós tivemos um sonho, a gente sabe que se o momento está muito bom, em algum momento alguma coisa vai deixar de estar tão boa, se o momento não está tão bom, em algum momento ele vai ficar melhor. A vida vive de ciclos, nós já falamos sobre isso aqui. Se você pegar inclusive ações na bolsa, como é que funciona, é sempre feito de ciclos, a vida é feita de ciclos, todos nós, se nós pararmos para pensar, nós vamos lembrar de momentos muito bons e momentos não tão bons assim. Por isso nós precisamos ter uma sabedoria para lidar com esses momentos, ok? Glória a Deus, rico ensinamento, temos que aplicar isso sempre em nossas vidas. É isso, José nos traz uma grande lição. Então ele assume o governo, e é o que nós precisamos fazer, assumir governo, e ele diz, calma aí, nós estamos numa fase de muita prosperidade, muita abundância, nós vamos viver com isso, e é uma coisa que eu costumo dizer, qual é a diferença do próspero pro endividado ou pro estagnado? É que o próspero não permite que o padrão de vida dele suba de acordo com a renda. A renda sobe muito, mas ele não permite que o padrão de vida acompanhe. Então deixa eu trazer isso para uma outra linguagem. Imagina que você ganha 10 mil e você paga um aluguel de 3 mil por mês, ok? 30% mais ou menos de quanto você ganha. Só que aí alguma coisa acontece na sua vida e a fase melhora muito e você passa agora a ter uma renda de 20 mil por mês. Se você passar a morar numa casa com aluguel de 6, ou seja, dobrou a renda, dobrou o aluguel. O que acontece? Nada mudou na sua vida. Nada mudou. Porque o seu padrão de vida acompanhou a sua receita. Então, o que precisa fazer? Quando você ganha 10, mora numa de 3. Quando você passar a ganhar 20, você tem que morar numa, no máximo, de 4, 4,5. Não pode passar disso. Por quê? Porque se passar disso, o seu padrão de vida está acompanhando a sua receita. E você jamais será próspero financeiramente. Você está entendendo isso? Gente, participa mais comigo, comenta, reage aqui, por favor. Eu preciso disso, é importante para nós. Então, José entende, olha, nós estamos numa fase de muita prosperidade, muita abundância, mas não vamos acabar com tudo. Nós vamos guardar uma parte, nós vamos consumir aquilo que de fato a gente precisa e o resto nós vamos guardar, nós vamos estocar. Quando entra na fase das vacas magras, o mundo passa fome, mas o Egito não. Por quê? Porque José estava no governo e ele tinha guardado parte daquilo que veio na época das vacas gordas para poder viver agora. O povo brasileiro, nós temos um mau hábito, e temos esse mau hábito porque nós não somos ensinados assim. A gente trabalha a vida toda e consome tudo que ganha. Quando chega na época da terceira idade, que nós já não temos as mesmas oportunidades, não temos a mesma saúde, a gente não tem para viver, passa aperto. E aí os filhos precisam se juntar para pagar plano de saúde para o pai, precisa disso para a mãe. Por quê?
Porque nós, na época que a gente tinha saúde, que a gente devia ter feito, podia ter feito uma reservinha, nós não fizemos. Então, a época das vacas gordas, ok? Nós saímos para comer, nós viajamos, nós trocamos de carro, fizemos tudo que podia, né? Ok, vamos viver a vida como se não houvesse o amanhã. Legal. Só que quando chega o amanhã, aí nós não temos, aí é a fase do Egito. Imagina que José tivesse consumido tudo na época das vacas gordas. Na época das vacas magras não teria. Então é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos gastar tudo que nós ganhamos. Nós precisamos gastar sempre um pouquinho menos. Tá, Rezende, mas eu queria viver um pouquinho mais de experiência. Então eu preciso encontrar uma outra fonte de renda. Eu preciso ganhar um pouquinho mais. Mas eu não posso consumir tudo que eu ganho. Não. E foi isso que José fez. Essa era a sabedoria. E tem mais. Quando ele começa a fazer isso, seus irmãos vêm, e aí, por quê? Está todo mundo desesperado. Onde é que tem comida? Qual é o lugar das oportunidades? É o Egito. Ó, tem um cara lá muito sábio, o cara, ele lidou de uma forma... Eles também estão passando uma fase difícil, presta atenção. A palavra não diz que para todo mundo ficou difícil e para o Egito ficou bom. Não, ficou ruim também no Egito. Só que lá eles se prepararam para esse momento. Eles se prepararam. Então, a chuva ela bate sobre a casa do ímpio, sobre a casa dos filhos de Deus. O que acontece é que os filhos de Deus, com sabedoria, passam por esse momento de uma forma melhor. Mas cai sobre os dois. Cai sobre os dois. Nós precisamos entender sobre isso, ok? Então, muito importante que a gente possa ter essa clareza. Então, quando os irmãos dele vêm, o que ele podia fazer? Cara, agora eu sou o cara aqui, bicho, eu sou uma autoridade. Se José tivesse dito, mata esses caras aí, ele tinha poder para matar. Mata todo mundo, esses meus irmãos, os caras me venderam, você tá louco, como escravo. Eu novo, eu inocente, os caras me venderam, não pensaram em mim. Ele teve a chance de mandar matar todo mundo, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. E fica muito claro para ele, e aí vem essa palavra de Deus, em Gênesis 50:20, quando diz, vós bem intentastes, ou seja, vocês tentaram me fazer mal contra mim. Porém Deus... Ele intentou para o bem, ou seja, o que vocês fizeram de mal para mim, o que Deus fez? Ele transformou esse mal em bem. Não é que o que vocês fizeram para mim não foi mal, foi mal. A intenção de vocês era má, vocês queriam me matar, é isso mesmo. Só que Deus pegou, e não foi Deus que fez isso, só que Deus usou, porque nada foge aos planos de Deus. Como José foi fiel a Deus, ou seja, não murmurou, não reclamou, ele se manteve fiel, entregando o melhor que ele podia, onde ele estava. Deus faz de um limão uma limonada. Faz, não, legal, ele ainda vai cumprir toda a promessa. E ele cumpriu, sendo escravizado, preso injustamente, tudo o que aconteceu, ainda assim ele foi colocado. Então ele diz para os irmãos, vocês tentaram me fazer mal, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram a mim em bem, ok? Então José, presta atenção, ele enfrenta a rejeição dos irmãos. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente, mas permaneceu fiel em Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, ele perseverou. Sua perseverança e graça para perdoar o levaram a se tornar governador do Egito, a salvar sua família. Muitas vezes, porque eu digo, nós não falamos, vamos falar de investimento. Quem fecha uma mentoria comigo, vamos falar de investimento. Presta atenção, nós precisamos ir mais embaixo. Nós entendemos que finanças tem a ver com o espiritual e com o emocional. Existem pessoas, e talvez existam pessoas aqui nessa live, que a vida não anda, ela não consegue entender por quê, mas existe uma questão que ela precisa perdoar lá atrás, precisa viver princípios, e ela não perdoa. Ela diz, não, eu quero aprender a investir em criptomoeda, eu quero aprender a trabalhar com leilões de imóveis, mas tem alguma coisa lá atrás que ela não destravou, ela está presa numa bola de ferro, ela está aprisionada. Imagina que José, inteligente, nessa função, tudo lindo, mas que ele alimentasse nele um sentimento de ódio, de raiva contra os irmãos. Isso não teria acontecido. Então José libera perdão para os irmãos, ele acolhe, ele perdoa os irmãos. E não é que não tenha doído, porque tem um momento que a dor de José é tão grande de ver os irmãos ali, que foram capazes de vender ele como escravo, que tentaram matar
matar ele, e ele está ali podendo ou matar esses caras, ou matar a fome deles, ajudar o pai dele, que nem sabe o que aconteceu com ele. Ele está dividido entre as duas situações. Agora o que eu faço? Eu me vingo ou eu ajudo? E muitos de nós passamos por isso. Nós precisamos perdoar, continuar em frente, trabalhando pela promessa, é o que José fez, mas também perdoar, soltar as amarras que nos prendem ao passado. Perdão é algo que nós precisamos exercer. Muitos de nós aqui precisamos pensar nisso. Então, é muito importante que nós possamos entender, adversidades fazem parte da jornada, mas Deus usa cada dificuldade para moldar o nosso caráter e nos posicionar para o propósito dele. Então, José precisou perdoar a esposa de Potifar, porque senão ele ia ficar preso naquilo. Ele precisou perdoar os irmãos. Então, cada um de nós precisa perdoar as pessoas que passaram pela nossa vida. E assim, talvez seu pai tenha te abandonado, talvez sua mãe não tenha te defendido, talvez você tenha sido abusado por quem devia te proteger, talvez você tenha sido traído por cônjuge, talvez você tenha sido traído, agredido por quem devia te proteger. Talvez eu não sei o que passou na sua vida, eu não estou aqui para te julgar, eu só estou te dizendo que José, para ter essa importância que teve, para viver o que Deus tinha na vida dele, ele precisou entender essa questão do perdão. Eu quero te lembrar sobre a oração que Jesus nos ensina, quando os discípulos deles ali, quando os apóstolos dizem, Senhor, nos ensina a orar, e a oração que ele ensina é Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Presta atenção que tem uma condição. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoou essas pessoas, eu não estou dizendo que elas não lhe fizeram mal, mas se você não perdoou, você está, cada vez que você fez essa oração, você está dizendo, Senhor, me trata da mesma forma que eu estou tratando o meu irmão. Imagina que se você tem filhos, alguém dissesse para você, eu quero te fazer um convite, vem na minha casa, eu quero te honrar, eu quero preparar um jantar para você, mas essa pessoa que fizesse esse convite dissesse assim, mas não traga seu filho. Mas por quê? Eu não gosto do teu filho. Eu tenho uma mágoa, eu tenho um rancor com seu filho, eu não gosto do teu filho. Venha você, eu vou te honrar, mas não traga seu filho. É a mesma coisa que nós dizemos para Deus quando nós dizemos, Senhor, eu te amo, Senhor, glorifico o seu nome, Senhor, o Senhor é importante para mim, Senhor, eu quero estar na sua presença, Senhor, eu quero viver a eternidade na sua presença. Mas esse seu filho aqui eu não gosto não quero não, porque somos todos filhos de Deus. Então eu quero que você entenda isso, e eu sei que não é fácil, não é simples a questão do perdão, é um processo, e o que nós precisamos é nos render, é ser obediente, é entender que é isso que Deus quer, e ser obediente, e orar a Deus e falar, Senhor, eu tenho vontade de matar essa pessoa. E você não precisa mentir para Deus não, porque Ele conhece seu coração, Ele sabe antes de você, o Senhor sabe que eu tenho vontade de matar, mas a sua palavra diz que eu preciso perdoar, então me ajuda. Me capacita para perdoar, porque eu não consigo, por mim mesmo eu não consigo. E o Espírito Santo vai fazer essa obra no seu coração e vai te capacitar. Se José não tivesse perdoado os irmãos dele, se ele não tivesse perdoado a esposa de Potifar, ele não teria vivido a promessa de Deus como viveu. Isso é muito simples. Então cada um de nós precisa perdoar. A falta de perdão, a mágoa, o ódio, o rancor nos afasta das bênçãos e da promessa de Deus. Então nós precisamos entender, às vezes as pessoas estão preocupadas com que investimento eu faço, com finanças, mas elas não entenderam que a questão financeira ela é muito espiritual, ela é muito emocional. E se nós não destravarmos isso, nada mais vai destravar na nossa vida, e nós precisamos entender sobre isso. Então, assim como José, nós enfrentamos desafios e injustiças, mas Deus tem o poder de transformar essas situações em algo bom quando confiamos e perseveramos. Perseverar, mesmo em meio a situações difíceis, é essencial para crescer e alcançar o propósito de Deus. José foi fiel a Deus e honesto em todas as circunstâncias, mesmo quando ninguém parecia estar vendo. Não tem a ver com o reconhecimento, com estar sendo vendo, porque quem tem que ver está vendo.
que é Deus, que está vendo o tempo inteiro, 24 horas por dia, todo o tempo inteiro. Então você pode dizer, não, eu estou fazendo o melhor, ninguém vê. Não, quem tem que ver é Deus e ele está vendo. Filho, não precisa mais ninguém ver. Quem tem que ver é Deus e ele está vendo, ok? José perdoou seus irmãos, liberando graça em vez de vingança e abriu caminho para reconciliação e restauração. E cada um de nós que nos dizemos cristãos, que eu sou um cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu vivo... Ok, então nós precisamos ficar parecido com ele e fazer o que ele nos pediu. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos perseverar nos desafios financeiros, inclusive, continuar trabalhando, independente se você está vendo o resultado, planejando, confiando, mesmo que os resultados demorem a aparecer. Lembra o que eu disse? Na Bíblia, o que acontece numa linha e depois você pula para a linha seguinte, às vezes demorou 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, entre a linha de cima e a linha de baixo. E a gente às vezes tem o hábito de achar que não, eu fiz hoje, amanhã tem que dar resultado. Não é assim que as coisas vão funcionar. Nós precisamos honrar a Deus e as pessoas ao lidar com dívidas, compromissos e oportunidades. Esse é o caminho. Se alguém te prejudicou, é importante liberar perdão e confiar em Deus para restaurar o que foi perdido. Eu quero te pedir para você hoje fazer uma avaliação sobre quem te traiu, quem que não atendeu uma expectativa sua, o que se passou nessa situação e que você precisa liberar perdão e que você precisa orar a Deus e pedir para que Deus te capacite para que você possa de fato superar isso tudo. Eu quero te contar uma história rápida, é uma história do empresário que escolheu perdoar. A história é sobre Marcos. Marcos tinha um sócio que o traiu, desviando o dinheiro da empresa e deixando-o endividado. Ele pensou em processar e buscar vingança, mas após ouvir uma mensagem sobre José, decidiu perdoar. Ele orou, liberou o perdão e recomeçou o negócio com honestidade e foco. Com o tempo, Deus abriu novas portas e a empresa prosperou como nunca antes. Marcos testemunhou: quando escolhi perdoar, Deus me libertou do peso e abriu caminhos que eu jamais imaginei. Olha o quanto é importante que nós possamos fazer isso. Deus transforma situações difíceis em grandes bênçãos quando confiamos nele, perseveramos e liberamos perdão. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Presta atenção no que eu vou te dizer. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Isso que nós precisamos entender. Então, não vou perdoar porque não vai mudar nada. Vai mudar o futuro, não vai mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas vai mudar o futuro e é importante que você entenda sobre isso. O que José nos ensina? José nos ensina a importância de perseverar em tempos difíceis. Mas eu estou preso. Mas eu virei escravo. Não importa. Continua fiel. Continua trabalhando e fazendo o que é para fazer. Mesmo em tempos difíceis. Manter a integridade, liberar perdão, ok? Para viver com propósito em Deus. O caminho mais fácil ali era José ter caído naquela tentação. E provavelmente a esposa de Potifar devia ser uma mulher bonita, uma mulher atraente, imagina, uma das mulheres mais ricas ali, ou seja, né, ela provavelmente, mas ele honrou a sua liderança. E foi injustiçado, o cara nem confiou que ele foi honesto, mas isso não transformou quem ele era de fato. Então é importante que a gente possa entender. Desafios são parte do processo de preparação, mas Deus transforma cada um deles em algo bom, ok?